Pessoal, muito obrigado pela presença de todos aqui para mais um dos encontros do Promec. Com muita satisfação, né, que a gente vai ter hoje o professor Felipe Viana, da University of Central Florida, vai falar um pouco aí sobre modelagem e emprego de inteligência artificial. Então vai ser uma noite muito bacana, agradeço imensamente aí o Felipe pela disposição aí em vir aqui e conversar com a gente. A gente, pessoal, não tem nenhuma programação ainda, né, marcada, a gente está com algumas coisas aí na manga, mas eu estava conversando com o Paulo e a gente tem um grande desejo de que os alunos do Promec nos ajudem, né, ou se envolvam nessas atividades, né, e nas escolhas das atividades que a gente vai propor aqui. Então, eu incentivo aí fortemente aqui os colegas todos aí do Promec, os alunos, né, nos tragam aí sugestões de coisas que são do interesse, né, que gostariam de ver esses encontros do Promec aqui abordando, sejam palestras ou cursos, como a gente acabou de ter um curso de revisão bibliográfica. Então, vai ser muito bom para o programa se tiver uma participação aí ativa dos alunos nessas sugestões. Da minha parte era isso, agradeço a todos, então, Paulo, tá contigo. Perfeito. Minha entrada aqui também, pessoal, é bastante breve. Primeiramente, queria agradecer imensamente ao Felipe Viana pelo tempo dele, pela disposição e poder passar ideias e experiências, além das ideias que ele vai trazer aqui do ponto de vista técnico, mas também da experiência, da formação dele, para o conjunto de colegas do nosso programa de pós-graduação. Eu já tinha distribuído antes uma biografia que o Viana nos passou, e o Viana é um cara que tem uma trajetória importante aí trabalhando em sistemas de propulsão, sistemas de energia, óleo e gás, e uma experiência interessantíssima de 7 anos na GE, né, como cientista da GE, como técnico da GE também, e aí retornou para a universidade, que é a Central Florida, que ele trabalha hoje, e que dirige um grupo de pesquisa que ele vai mostrar. Em termos de formação, o Viana fez o seu doutorado lá em Uberlândia, né, e lá com Walter Steffen, que hoje é o reitor da Federal de Uberlândia, da UFO, e que também já foi presidente da BCM. E o Viana nós conhecemos no último COBEM. Ele deu uma palestra, dali a gente começou algum contato, já participou de banca de conferência aqui para a gente. E eu acho que aqui, Viana, eu termino essa breve apresentação. E, por favor, as picapes são com você. Beleza. Eu vou começar a apresentação e vou passando pelos slides. A gente pode fazer da maneira que for conveniente e da maneira que vocês estão habituados a receber a palestrante, tudo. Se quiser parar no meio do caminho, fazer perguntas, se quiser esperar até o fim, eu não tenho assim, preferência nenhuma. De todo jeito, para mim, funciona. Eu estou com 3 monitores aqui na minha frente, então se eu estiver olhando para um lado que não parece que é a câmera e tudo, é porque eu estou conferindo o que está acontecendo. Eu estou com o chat aberto aqui também da sala, então eu acho que é isso. O que eu tinha preparado hoje para falar, o que eu tenho preparado hoje para falar é sobre uma mistura de física, que é um assunto que eu gosto muito, e inteligência artificial, que também é um assunto que eu gosto muito. Vem um pouco da experiência que eu tenho até chegar aqui, os meus anos de indústria, como o professor Schneider me apresentou, 7 anos trabalhando na indústria, voltar para a academia, e 107,43% do que eu vou apresentar aqui hoje vem do trabalho e suor dos meus alunos. Então, crédito vai direto para eles. Acho que eu estou aqui só transmitindo a mensagem mesmo. A primeira parte da apresentação, são 2 partes que eu vou falar. Essa primeira parte, ela é uma mistura de física e machine learning. Em literatura, quer dizer que ainda está
o nome ainda está sendo formado. Eu chamo de Physics Informed Neural Networks, Physics Informed Machine Learning, Hybrid Physics Informed Machine Learning. Então, não tem muito nome assim certo, não. Acho que eu vou deixar claro o que eu quero dizer com isso. Tem uma trilha de artigos que a gente publicou recentemente, que eu peguei material para apresentar aqui hoje. Quem tem interesse pode ir no site do nosso grupo de pesquisa e você encontrar links para os artigos e tudo mais. Mas o que eu vou apresentar é um resumo muito bem condensado desses 4 artigos. Em termos de contexto, as aplicações que eu venho trabalhando, elas são divididas em basicamente duas aplicações diferentes, 2 grupos de aplicações diferentes. Aplicações em manutenção de máquinas e em controle de máquinas. Hoje eu escolhi falar um pouco mais de manutenção preditiva, e um dos exemplos que eu gosto de dar é esse exemplo de turbina eólica. O custo operacional, o custo de instalação é o custo de instalação, mas o custo de operação dessas máquinas ele está fortemente relacionado com os componentes do... Se eu misturar as coisas assim de inglês e português e tal, não é porque eu não estou querendo ser snob nem nada, não. É que tem coisa que eu não... Realmente eu não tenho conhecimento assim, de como fala em português, porque eu não vivi, né? Então vocês me desculpam aí a ignorância, mas esses componentes do drivetrain eles são componentes que, de certa forma, dominam o custo de manutenção da máquina. Sem sombra de dúvida, a caixa de transmissão é o componente mais caro. A caixa de transmissão é um componente com subcomponentes dentro dela. Alguns desses subcomponentes levam a custos de manutenção e reparo bem maior do que outros. Então, tudo que está envolvido no estágio de rotação, de baixa rotação, é mais caro do que no estágio de alta rotação. O rolamento principal é um dos componentes do drivetrain que também é de custo bem elevado. Então, a gente tem aqui mais ou menos um gráfico ilustrado. Por mais interessante que seja, por mais que você olhe e ache que é muito dinheiro que vem, né, no componente e tudo, numa operação de um parque eólico, o maior custo não é nem no componente, é no guindaste que você tem que alugar para fazer manutenção. O segundo maior é o custo de produção da energia que você deixou de produzir, né, e fazer dinheiro com ela. Em terceiro lugar, o componente, depois o custo associado com os operários que vão fazer o reparo e tudo mais. Então, uma das coisas que na indústria tem se visto muito é essa tentativa de fazer um modelo computacional que ajude a tomada de decisão em relação a quando são as melhores horas, né, de fazer manutenção, de tal maneira que você consiga equilibrar a produção de energia e o custo associado com a operação. Em termos de modelagem, é lógico que se você pensa, bom, a máquina em si ela não é uma máquina muito complexa, né? É um rotor ligado num eixo que vai para uma caixa de transmissão, eleva a rotação, vai para um gerador, então não tem nada muito exótico. E aí você pensa, será que a gente não conhece a física disso? E a verdade é que a gente conhece uma parte, mas não conhece tudo. E aí é que entra essa história de fazer um modelo que pegue aquilo que você conhece da física e use para fazer predição, que corrija as predições com um modelo que seja informado por dado, por observação, machine learning. Aqui nos Estados Unidos, pelo menos, assim, muito do que se vê na indústria e até um pouco na academia nomeia esse tipo de iniciativa de digital twin. Tem a minha parte assim de
talvez falar um pouco minha experiência da indústria e agora na academia também. Eu acho que se essa história fosse um filme, seria esse filme, o bom, o mal e o feio, né? O The Good, The Bad and the Ugly. E a gente pensa assim, não, então a física seria o bom, né? O que a gente conhece e tudo. O bad talvez seja os modelos de machine learning, que de certa forma são black boxes, né? Assim, você sabe o que está acontecendo muito pouco. Você tem o modelo que faz a predição, interpolador talvez, mas não é tão bom assim, porque nesses casos específicos, diferentemente talvez do que acontece quando a gente vê, né, em veículos do tipo medium.com ou towardsdatascience.com, as consequências de um modelo, ou as decisões que são tomadas usando um modelo, quando se está tratando de sistema de engenharia, são muito maiores do que você pensar, por exemplo, no modelo de Netflix ou da Amazon, que fala o quanto você gostaria de um produto ou de um filme. Se você erra, se o modelo é feito, por exemplo, para fazer predição de confiabilidade de uma peça de avião ou de uma peça de turbina, é outra história. E os modelos híbridos talvez seriam o ugly, né? Que seria o good e o bad e acaba fazendo o ugly, né? Mas eu acho que a história não precisa ser assim. E uma das razões que eu acho que esquece é que a história de fazer física e de usar redes neurais, machine learning, né, de forma geral, mas especificamente redes neurais, para modelagem de sistema físico, ela não é nova, ela é muito antiga, aliás. E aqui eu não estou falando assim do uso tradicional de redes neurais, no sentido de que você coleta pontos, né, como no planejamento de experimentos, coleta pontos de entrada, os pontos de saída e faz um interpolador, um aproximador, né? Não é nem isso, é usar as redes neurais para resolver equações diferenciais parciais ou ordinárias, né? Tanto faz. Esse uso de redes neurais não é novo, é da década de 90, inclusive, no fim de 80, começo de 90. Mas houve uma ressurgência, uma segunda onda de interesse no assunto nos últimos 5 anos, pelo menos aqui nos Estados Unidos, com certeza. Muito disso vem de um investimento que uma agência nossa aqui, que chama DARPA, teve recentemente. E a ideia é usar a capacidade que a gente tem hoje, tanto em termos de modelagem em hardware, né, em termos de hardware que você pode fazer hoje com clusters de GPU e TPU hoje em dia, né, tanto quanto no sentido de frameworks para modelagem, né, muito famoso hoje em dia é o TensorFlow ou PyTorch. Eu vou falar, assim, eu vou ousar falar que essa história de montar modelos para digital twins, modelos de acumulação de dano, de predição de remaining useful life, esses modelos são modelos muito abertos, né, para essa mistura de física e machine learning. E eu tento ilustrar isso nesse gráfico, onde eu mostro, por exemplo, que, diferentemente de casos convencionais, existe um desbalanceamento entre o número de observações. Normalmente, nesses casos de operação de máquina, você tem a história dos sensores que estão monitorando a máquina ao longo do tempo. O que você não tem é o histórico do dano. No caso, sei lá, trinca num ponto específico da máquina, ou qualquer que seja a medida de dano que você tenha, você monitora isso assim, a cada mês você manda um técnico lá e o técnico faz a inspeção. Depende da máquina, mas
bem espaçado essa observação. É muito de redes neurais convergir para isso, mesmo esses modelos novos, né, LSTM, GRU, esses modelos, é uma opinião. Se você conseguir fazer isso, ótimo, mas eu acho assim, extremamente difícil fazer isso sem física. Tanto na parte de treinamento, onde você tem esse desbalanceamento, quanto na parte de predição, onde você pegando o histórico de operação e fazendo a predição pura da convergência do dano ao longo do tempo. Muito difícil. Viana, posso te perguntar? Aí o que eu e meu grupo, uma ideia? Oi? Oi, mas nesse caso do aerogerador, não existe um monitoramento do mancal e das engrenagens ali com relação à vibração, por exemplo, que daí tu pode ir acompanhando, porque normalmente em mancais de rolamento, tu acompanha, não sei se é mancal de rolamento, provavelmente em baixa rotação ele deve ser mancal de rolamento. Tu consegue acompanhar a vida dele através da vibração. Nesse caso, eles não chegam a monitorar isso. Assim, existe uma conta muito interessante que as pessoas fazem, que é eu não sei o nome dela em português, assim, chama Levelized Cost of Energy, que é como se você pegasse o custo de energia, né? Na verdade é isso, né? Você pega o quanto você consegue vender e produzir de energia e o custo para fazer essa energia. E isso define o investimento que você põe na máquina, em termos de equipamento, em termos de monitoramento, tudo quase. Para as turbinas menores que 2 megawatts por aí, o custo de monitoramento é difícil de ser justificado, para te falar a verdade. Então, para essas máquinas menores, né, até 2 megawatts cada máquina, não é muito comum você ter equipamento, sensor distribuído na máquina para fazer isso. As turbinas mais novas, de 4 megawatts para cima, assim, aí é muito comum ter, porque você praticamente dobrou a quantidade de energia que você vende e o custo de instalação do sensor continuou o mesmo, né? Então a resposta é que, assim, para a maioria da frota instalada hoje em dia, é uma frota mais antiga de máquinas menores. Essa frota ela ainda vai viver por mais 10 anos desse jeito, pelo menos. Boa pergunta. Ok. Boa pergunta. Obrigado. Então, assim, é isso. Então, assim, então o que eu e o meu grupo a gente pensou? Bom, por que a gente não pega essa ideia de que eu tenho dados de operação e eu tenho modelos físicos que eu posso usar para construir aproximações de dano, de acumulação de dano, e não monto isso numa rede neural para fazer a integração do dano. Então, na ilustração da esquerda, você tem uma rede neural que chama Recurrent Neural Network. É uma arquitetura usada para modelagem de série temporal. Você olha para essa figura e assim, eu me admiro muito com a complexidade dessa célula, né? Você tem blocos diferentes de sigmoide e tannate. Esses são neurônios, né? Ligados por multiplicadores, somatórios e tudo. Eu olhei isso um dia, assim, né, no meu escritório, e falei, gente, mas se eu posso fazer isso, eu posso fazer o que eu quiser, praticamente. Então eu pensei na célula da direita, que é um integrador numérico. Se você tiver familiaridade, é um integrador de Euler, de primeira ordem, que é muito comum no acúmulo na modelagem de acúmulo de dano. O segredo está em como montar essa função f de x e a menos t menos 1. Então, desde que você mantenha, por exemplo, condições de cálculo de derivada em relação aos parâmetros que você está treinando, né, dentro da rede, para poder usar Stochastic Gradient Descent no treinamento, desde que o cálculo seja compatível com álgebra linear, né, em termos de custo computacional, né?
funciona, que é uma beleza. Aí a gente começou a trabalhar nas aplicações. Então, essa aplicação é interessante. Uma vez, o rolamento você tem, não tem sinal de vibração, mas tem temperatura a cada 10 minutos. Temperatura média a cada 10 minutos, por exemplo. E tem outros sensores também na máquina, mas você tem essa riqueza de dados de entrada e tem assim, uma deficiência em dados de saída, considerando que saída aqui no caso é dano, né? Dano de rolamento é muito difícil de medir porque está montado na máquina operando, você não tem como fazer a inspeção do dano, você tem que desmontar o rolamento. Né? Então quando você tem esse dado, é o dado do rolamento que falhou. E esses rolamentos falham catastroficamente, assim, acaba com os elementos rotativos e como que chama? Bom, com o raceway do bearing também, vai tudo embora, danifica bastante. Outra coisa que você tem em relativa é um monitoramento da graxa, mas você não tem assim, uma medida de pureza ou contaminação ou viscosidade. Isso você não consegue monitorar ao longo do tempo, a não ser que você faça uma amostragem de laboratório e tudo. Só que isso é caro, é pouca gente que tem disposição a fazer isso. A alternativa é mandar um técnico subir na turbina, tirar foto, né, você monta uma escala lá de 1 a 5, 1 é a graxa nova e 5 é a graxa toda deteriorada, e ao longo do tempo essa graxa vai movendo entre 1, 2, 3, 4, 5. Né? Ela sai da condição nova para totalmente degradada. Isso é importante, porque a graxa em si, a condição da graxa previne a aceleração do dano no rolamento. Né? Então a gente montou um modelo bem elaborado, em que o que está em azul aqui é físico, o que está em verde é machine learning puro, né? E misturado, que é o nosso modelo híbrido. Então a parte de rolamento, de fadiga de rolamento é monitorada por física, e a parte de dano da graxa, né, acumulação do dano da graxa, do envelhecimento da graxa, é modelada por machine learning, por redes neurais. Vocês estão me ouvindo? Pode confirmar? Estamos ouvindo. Ah, beleza. De repente, obrigado. Então, o uso disso para quem está operando as máquinas é que agora que você pode montar um modelo que acumula dano máquina a máquina, considerando a operação da máquina e o desgaste, por exemplo, de graxa, né, da máquina, você consegue otimizar, por exemplo, a frequência que você vai relubrificar essas máquinas. Você vai trocar a graxa velha por graxa nova, por exemplo. E, em consequência, você consegue otimizar a expectativa de vida do rolamento. Então, na figura da direita, a gente tem, entre verde e vermelho, o pior e o melhor dos casos, em que você ou troca a graxa muito frequentemente, no caso verde, ou preto é o caso em que você usa esses modelos para auxiliar na otimização da manutenção. Uma outra aplicação semelhante que a gente fez foi monitoramento de painel de asa de avião. Nesse caso aqui, o mecanismo de falha é um pouco diferente. A parte física, entendida pela física, é fadiga mecânica. A observação do dano é que existe uma competição de dois modos de falha, corrosão e fadiga ao mesmo tempo. E a parte de machine learning está compensando o modelo, aprendendo o mecanismo de corrosão e fadiga. Acho que dá para estar
terminando essa parte mais técnica, são só 2 slides trazendo um assunto que eu gosto muito também, que é a estatística bayesiana. E a aplicação que eu queria apresentar hoje é a caracterização de propriedade de material usando estatística bayesiana. Existe uma coisa interessante. Bom, na minha opinião, o que é interessante nesses modelos é a capacidade de trabalhar com os dados de forma desbalanceada. Existe uma fartura de dados de entrada, mas uma escassez absoluta de dados de saída. Nesse caso aqui, por exemplo, ou no caso anterior, por exemplo, nesse caso a gente fez o treinamento com 15 aviões. Esses aviões voam numa média de 4 a 6 voos por dia. O treinamento foi feito no fim do 5º ano. Então, você multiplica 5 vezes 365 vezes 5, é 7.000 e tantos para um avião, né? A gente teve 15 aviões. Então, em termos de dados de entrada, é essa massa inteira. Em termos de dados de saída, você só tem a observação da trinca no final do 5º ano. São só 15 pontos. Então, você tem 7.000 e tantos pontos de entrada e 15 pontos de saída. E, assim, a minha única esperança de fazer essas coisas funcionarem é trazendo um pouco de física, e a física consegue capturar a tendência do crescimento da trinca, né? Mas, se não fosse isso, eu acho que não tinha... um dos slides eu mostro, né? Sem chance absoluta de fazer isso só com machine learning. Essa é a minha opinião também. Pode ser que eu estou errado. A segunda parte da apresentação, se eu acho que agora está tudo sincronizado, eu gostaria de falar de estatística bayesiana aplicada na caracterização de materiais. E a aplicação que eu vou mostrar é modelo de strain life, low cycle fatigue, né? Governado por strain. A aplicação disso em termos de equipamento, na maioria dos casos, e nos casos que eu estou apresentando aqui, é em ligas usadas para alta temperatura. Então, o gráfico de cima mostra um modelo relativamente convencional, tradicional, onde você tem uma curva definida por um modelo que chama Coffin-Mason, define essa curva que relaciona strain e número de ciclos, e o envelope que vocês estão vendo aí com linha pontilhada e linha tracejada é uma incerteza, um valor fixo de incerteza ao longo do número de ciclos. O gráfico de baixo é uma proposta que a gente fez em que a incerteza ela não é fixa ao longo do número de ciclos. Ela é difícil de ver aqui, mas esse valor de incerteza aqui é grande. Bom, talvez vocês não estão vendo, né? Ups. O valor de incerteza é grande aqui no começo e é pequeno aqui no final. Então, a gente propôs um modelo que fosse não estacionário. E a gente ficou super empolgado com isso, mas não é onde eu acho que tem o maior retorno sobre o investimento, não. Eu acho que a melhor parte é quando você pega dois materiais que são relativamente próximos em termos de composição química e, consequentemente, e tratamento térmico, a forma como você faz a manufatura, né? Mas é parecido, mas não é a mesma coisa. Nesse sentido, o que a gente propôs foi usar a estatística bayesiana para importar de uma liga que você conhece a distribuição de incerteza em relação aos parâmetros como um prior para a liga nova que você está desenvolvendo. E aí a gente demonstrou isso com essa liga, Restalloy X, né?
usando prior vindo de Inconel 617. E aí, a ilustração nossa é que mesmo com um número reduzido de pontos, você consegue ter um intervalo de confiança bem menor do que se você não tivesse usado, obviamente, isso. Né? Bom, então, em resumo, o que eu queria transmitir e compartilhar com vocês hoje é o esforço dos meus alunos em 2 campos de batalha. O primeiro é Physics Informed Neural Networks, mostrando a ideia de acumulação de dano, 2 aplicações diferentes, uma em energia renovável, a outra na indústria aeroespacial, e estatística bayesiana, com aplicação e desenvolvimento de ligas, usando estatística bayesiana para reduzir a incerteza na predição do modelo. Tudo que eu mostrei aqui hoje, e em termos de publicação, está disponível no site do nosso grupo de pesquisa, e boa parte, a maioria, na verdade, dos códigos que vocês viram aqui, exceto a parte bayesiana, mas tudo que tem em Physics Informed Neural Networks, a gente publica o artigo e publica o código também, tudo em Python, usando TensorFlow, para quem tiver interesse, está aí. Olha, é isso que eu tinha para compartilhar em relação à parte técnica. E acho que estou mais do que aberto em receber perguntas e crítica, comentários, sugestão. Muito bem, pessoal. Felipe, inicialmente, fantástico. Inicialmente, você apresentou. Obrigado pela apresentação. Você conseguiu tocar temas complexos, difíceis, mas, olha, uma informação fantástica. Essa coisa da previsão misturado com informação determinística no meio, essa parte da física informada é um determinismo, né? Que você coloca. Então, sim. É que tem uma corrente atualmente que fala muito, né? Tem os mundos separados, né? O mundo do determinista e o mundo do machine learning, que diz que um não precisa conversar com o outro, né? E aí está como um embaixador da paz, as duas linhas. Assim, a tentativa nesse caso aqui é usar machine learning para quantificação de incerteza epistêmica dos modelos físicos, né? Então, esses modelos físicos, eles funcionam muito bem, mas eles não conseguem capturar, às vezes por falta de conhecimento da física e às vezes por limitação mesmo, né? Custo computacional. Nesse caso aqui, por exemplo, fica claro que a parte, por exemplo, de degradação do rolamento, ela é relativamente bem conhecida. Talvez ela não é perfeita, mas para efeitos práticos de manutenção preditiva, não é o pior dos modelos. Degradação de graxa, esquece. Então, o interessante é que todo mundo reconhece que a graxa contribui fortemente, a degradação da graxa acelera a acumulação de dano do rolamento. Então, o que você tem aqui, na verdade, é um modelo determinístico, como você disse, para a degradação do rolamento e o ajuste que esse modelo recebe do modelo de machine learning, reduzindo a incerteza epistêmica. Então quem é que comanda o espetáculo? O modelo determinístico, que é balizado pelo conjunto de dados que vem da rede neural. Essa é a minha leitura para esse tipo de aplicação, né? Lógico que não é um remédio para todos os males, mas para esse tipo de aplicação eu acho muito conveniente. Muito bom. Pessoal, aberto para perguntas. Eu tenho uma pergunta. Isso, então, na prática, funciona como um modelo para prever em que momento tem que fazer uma intervenção no equipamento. Isso. A intenção de uso aqui é muito parecida com o que a gente fez
por exemplo, no caso do avião aqui, fica claro o que foi feito em relação a fazer um forecast para como a frota vai degradar ao longo dos anos. Então, a predição é feita, a inspeção é feita no ano 5, o modelo é construído no ano 5 e você faz o forecast de como a frota vai envelhecer ao longo dos anos de uso. E conforme você faz essa predição, você pode fazer duas coisas. A primeira coisa é decidir quais são os próximos aviões que você gostaria de trazer para o hangar para fazer a inspeção. A segunda coisa que você pode fazer é ajustar os seus modelos de custo de manutenção. Então, talvez você fez a previsão de 10% da frota ia ter falha, ou 5%, ou 3%, e, na verdade, você está tendo 13% ou 15%. E esse tipo de variação ela é muito sensível para as empresas, né? Então, você tem essa chance de fazer planejamento de longo prazo. Uhum. O Herbert queria fazer uma pergunta. Fala aí, Herbert. Obrigado, Ney. O prazer conhecer aí o Felipe Viana, não conhecia. Bem interessante a palestra, parabéns aí pela palestra. Eu teria basicamente uma pergunta sobre quais são os principais softwares, eu acho que você falou alguns deles aí ao longo da apresentação, né? E pacotes que são utilizados para o Informed Physics, Neural Networks. Eu entendi, vocês desenvolvem os seus próprios códigos que estão lá no GitHub, né? Mas usam algum pacote pronto, tipo TensorFlow ou algum outro? Pergunta muito boa. Quando a gente começou essa aventura, eu já tinha assim, uma bagagem um pouco da indústria, porque eu já via mexendo com Python, um pouco de TensorFlow e PyTorch. Na época, bom, 3 anos atrás, não é que o mundo era diferente, não, mas os últimos 3 anos, a velocidade que as coisas mudaram é impressionante. O nosso grupo optou por manter o código tudo em TensorFlow. Então, assim, também não tem nenhuma coisa contra outro pacote, não. É mais uma questão de escolha, né? Eu acredito que existem vantagens no TensorFlow em relação ao número de pacotes e ao número de coisas que já estão prontas. Então, se você, por exemplo, der uma olhada no que a gente fez, nada que é de RNN, a gente não fez nada. Nada que é de, por exemplo, de otimizador, nada que é de... Tudo a gente herdou do TensorFlow. Toda essa parte de manipulação da rede, do grafo, né? A gente herdou do TensorFlow. O que a gente implementou é um modelo híbrido. E a forma com que a gente fez isso é com orientação a objeto e tudo mais. Então, a gente viu vantagem nesse tipo de coisa que é disponível no TensorFlow. PyTorch também tem muita coisa que você pode fazer nesse sentido. Eu ainda acho que TensorFlow hoje, TensorFlow ainda está um pouco mais à frente em outros aspectos, no sentido de a uniformidade em relação ao Keras é muito boa e os pacotes adicionais, por exemplo, TensorFlow Probability, ajuda muito. Não resolve tudo também, não, mas ajuda bastante. PyTorch ainda está um pouquinho atrás para isso. E outras linguagens de programação e outros ambientes, aí eu não tenho muito o que falar. Eu acho que houve uma época em que o pacote de redes neurais do MATLAB era muito bom, mas eu acho assim que... Não sei, eu acho que a MathWorks talvez perdeu o tempo da bola já. Uhum. Tá ok. Obrigado, então, Felipe. Mas é uma opinião pessoal, viu? Não leva isso assim... Sim, claro. Uhum. Isso é o que eu acho, e normalmente o que eu acho, não sei. Obrigado. Eu tenho uma pergunta também, Paulo. Oi? Eu tenho uma pergunta também. Depois tem Farenzela na sequência também. Pode deixar o Farenzela, então. Pode ir à vontade. Por favor, Fernando. Pode perguntar.
Tá bom. Felipe, parabéns pela palestra, tá? Foi super, super bacana e eu acho muito interessante essa abordagem, né, de tentar trazer um pouco de física para dentro desses modelos, né, de redes neurais. É algo que que a gente já discutiu outras vezes, né? Não necessariamente nessa abordagem como você fez, assim, mas de como é que são essas funções. Eu não tenho conhecimento muito, tá, dessa técnica, né? Quase nada, né? Um pouco que eu acompanhei o Paulo Schneider, o grupo dele trabalhar, então olhando de longe, assim. Uma coisa que sempre me pareceu assim é que, ok, você pode lá treinar uma rede, você fica né, limitado dentro de um certo conjunto de dados que você teria ali para poder, né, de certa maneira, reproduzir ou interpolar, como você falou, né, ser um interpolador aí dos resultados que você já tinha. Com essa abordagem que você está fazendo, é um caminho para você ter modelos que podem aí até, de certa maneira, eu não sei se estou falando bobagem aqui, né, mas extrapolar os dados que você tem de treino à medida que você vai tendo mais física dentro desses modelos, né? Quer dizer, você já viu alguma coisa nesse sentido? Faz sentido isso ou não? Aqui nos Estados Unidos, a agência que eu havia falado, a DARPA, né, ela tem financiado muita pesquisa que leve os modelos de redes neurais, aprendizado de máquina de forma geral, e torne eles menos ocultos, menos black box, mais explicáveis, né, que é o termo que eles usam. E ajuda muito montar um modelo desse jeito. Na nossa experiência do nosso grupo, extrapolação no sentido de pegar condições de operação diferentes, a gente tem conseguido fazer assim bem, claro, não tá, eu não acho que tem uma cura ainda não, acho que ainda é limitado de certa forma, mas a física restringe bastante o que a rede neural vai aprender. Por exemplo, nesse exemplo nosso aqui, o artigo o artigo não, talvez não esse, talvez esse artigo aqui, esse artigo do AIAA, um dos revisores pediu para a gente comparar com o modelo tradicional de redes neurais, e a gente não queria fazer porque ia ser justo, né? Mas o que acontece? A rede neural que a gente montou, ela é uma rede que faz integração de dano. E a parte física dela, a gente implementou Parry's Law. Então não tem como, seguindo Parry's Law, não tem como o dano que nesse gráfico que eu estou mostrando, né, crescendo exponencialmente desse jeito, não tem como o dano crescer de uma outra maneira, sabe? Não pode subir e descer, não é nem só não subir e descer, né? Que a rede neural puramente dada, ela vai fazer o que ela quiser, né? Mas nesse sentido, então, né, não existe uma solução assim que é física, porque o dano não encolhe. E em Parry's Law não existe nem essa solução aqui, ela não segue Parry's Law. Então, isso de certa forma, respondendo a sua pergunta de uma maneira bem longa, dependendo do quanto de física você injeta, você limita ou você educa, né, a rede neural. Dependendo da aplicação, isso é uma virtude. E dependendo da aplicação, isso é um defeito, né? Que você acabou limitando a rede neural. Então, ela não vai aprender nada fora daquilo, né? Então, assim, engenheiro gosta disso, gosta de saber o que está acontecendo. Acho que é isso aí mesmo. Na verdade, o operador de máquina também gosta. Então, tipo, quem é que quer operar uma máquina que está fazendo zigue-zague? Ninguém quer isso, não. Ô, Felipe, antes de passar a palavra para o Parenziano, você propiciou uma noite de sono agora boa para o Fernando Pereira, que era um cara que estava atormentado com essa coisa da rede neural. Então, agora a física se juntou com a rede neural e ele vai ter uma noite de sono. Verdade, Fernando? Acho que eu sempre olhei para a rede neural assim com certo, não com receio, né? Mas às vezes quando você quer de fato pular completamente a física, ok, isso acho que me incomoda um pouco, né?
não é que me incomoda, né? Eu enxergo, eu não sei se eu enxergo errado isso, Felipe, que é um interpolador mesmo. Você acaba tendo uma nuvem, uma superfície de resposta, e a rede neural é uma ferramenta fantástica, né? Para conseguir fazer esse trabalho de conectar a entrada com a saída e te dar uma interpolação em relação aos resultados que você tem. Mas por isso que eu achei legal isso, da física poder talvez... Mas você tem razão, né? A física pode ser uma vantagem, mas pode ser uma limitação também. Então, entendo aí a questão. E eu acho assim que a maioria das pessoas que trabalham com problemas de ordem física, elas não têm muito problema com interpolação. Por exemplo, elementos finitos nasceu e vai morrer sendo um interpolador, né? Você monta o interpolador entre os nós, faz... A única diferença é que você restringe o interpolador para obedecer às leis da física. Então, você mantém derivada de primeira ordem, segunda ordem, dependendo do problema, você vai restringindo o interpolador, né? E você usa o número de graus de liberdade, que são os coeficientes que você está ajustando, é o mesmo número de equações. Então, você resolve interpolação mesmo. Engenheiro não tem problema com interpolação. O problema na rede neural é que, primeiro, que os graus de liberdade não são as respostas, né? Os graus de liberdade é a flexibilidade do modelo. Nesses artigos que você vai, por exemplo, esses aqui, ou artigos que são mais tradicionais de uso de redes neurais para resolver equações ordinárias, ou equações parciais, né, diferencial parcial ou ordinário, você pode usar a mesma ideia. Você pode pegar a rede neural, montar a derivada e, como se estivesse fazendo um método de colocação, e reduzir o resíduo. Então, funciona com uma beleza. O problema é que funciona quando o otimizador funciona. Quando não funciona, não funciona. Agora, o meu campo, né, o meu nicho de aplicação é um pouco diferente. Ele é mais intrusivo ainda, né? Então, eu pego um modelo e falo, ó, esse modelo aqui, ele vem de um modelo fenomenológico, igual Parry's Law, né? Você pega material, ciclo material, traça a reta, né, a lei de Parry. É muito difícil disputar esse tipo de modelo, né? E aí eu acho que não tem pecado nenhum em usar isso, desde que tenha, por exemplo, desde que você observe algumas condições necessárias para o funcionamento da rede neural. Então, a álgebra ou o custo computacional tem que ser relativamente comparável à álgebra linear, que é o que as redes neurais usam, né? Joia, obrigado. Que isso. Essa discussão consigo ter ela até meia-noite sem problema. Parezena. Felipe, parabéns pela apresentação, também parabéns pela capacidade de ser conciso, certo? Isso de se ressaltar bastante coisa de forma clara e em poucos slides. E a pergunta do Fernando foi muito boa, era uma das perguntas que eu tinha também, né? A capacidade, se tinha algum tipo de avaliação da capacidade extrapolativa, certo? Eu sempre digo para os meus alunos ensinar coisas óbvias como a lei de Antoine, que para termodinâmica é muito fácil, para uma rede neural é muito difícil. Então não jogue fora que você... Então, e disso também gostei, também me fez bem ouvir. Eu tenho uma dúvida, ou mais, tenho várias dúvidas, vários pontos, e tenho uma curiosidade. Eu vou começar pela curiosidade. Aqueles artigos de uso de redes neurais para integração de equação diferencial parcial, eu já vi isso, já li isso, mas é aquela coisa que você não sabe ninguém que já usou. Você já usou e comparou com integradores típicos, diferenças finitas, volumes finitos, elementos finitos, funciona, não funciona? Um pouco da tua expertise nisso. Assim, bom, primeira coisa, vamos começar com os disclaimers, né? Eu acho que para problemas de mecânica dos fluidos, e boa parte desses artigos começam com equações de Navier-Stokes, resolver as equações por método de colocação, no caso, por exemplo, você faz uma nuvem de pontos e reduz
o variacional na nuvem de pontos. Então, isso aí, assim, você consegue fazer para esses problemas. Comparação com a solução exata, né? ou solução de CFD, tem esses professores que têm feito isso aqui. Por exemplo, tem um professor da University of Colorado, chama Raisi, ele tem publicado bastante com isso. Mas são poucos, né? E são meio que sempre os mesmos. Não é uma coisa que eu acho muito promissor, só que parece que não deslancha, entendeu? Não sei se eu acho, assim, a minha opinião, né? A minha opinião, assim, também é a mesma coisa que eu falei para o Herbert, acho que o Herbert Gomes que fez a pergunta, né? Assim, eu posso dar a minha opinião, eu não considero ela como uma verdade, nem nada perto de verdade. Quando eu comecei a minha pesquisa com isso, eu acho que esse nicho é um nicho que modelos híbridos sempre foram usados, e é um nicho onde eu acho que existe uma chance de penetração na indústria e na vida real. Né? Então, tudo que está aqui é um pouquinho acadêmico, ainda precisa fazer muita coisa para chegar na indústria. E, sim, a gente vai, cada dia, batalhando uma batalha. Me fala qual é o problema que existe com ANSYS, com Fluent. Eu não sei qual, tipo, eu não sei qual é o problema, entendeu? Ele é pesado. Ele é custoso. Mas não é problema que assim, não é problema que você... Eu acho que, por exemplo, a questão de ser custo computacional elevado, né, tem a ver com o número de nós e no caso, por exemplo, de elementos finitos, ou o método ser iterativo, né, de forma geral. Eu acho que esses modelos, no médio e no longo prazo, as coisas que você vai resolver, que você está tentando resolver hoje, você vai dar conta de resolver amanhã. Né? A maioria absoluta dos problemas que são resolvidos com clusters hoje eram inimagináveis, né, quando eu estava fazendo meu doutorado. Então isso aí vai ser resolvido, eu acho que não tem problema. A minha dificuldade em relação a essas outras aplicações, né, por exemplo, de mecânica dos fluidos computacionais, de redes neurais para mecânica dos fluidos computacionais, equação parcial, diferencial parcial, eu não vi ainda onde é que está o problema. Eu não sei qual... Assim, é uma outra maneira de fazer a mesma coisa que já é feita, sabe? Isso aí eu tenho uma dificuldade em relação a isso. E não existe um ganho... Desculpa. Existe um ganho computacional porque o problema é diferente. Então, você pega, por exemplo, um problema de elementos finitos que você resolve com método iterativo, você está falando de milhares e milhares e talvez milhões de graus de liberdade resolvendo com um otimizador, Newton-Raphson ou coisa parecida. Né? Você substitui isso por algumas centenas ou poucos milhares de graus de liberdade de uma rede neural usando gradiente. Excelente. Então é bem mais simples de ser resolvido. Né? A NVIDIA tem um software que eles estão desenvolvendo, chama SIM, de simulation, né? S-I-M, SIM, NET, N-E-T, SIMNet. E, assim, ainda está experimental, bem acadêmico ainda, e eles têm feito coisas em fluidos computacionais, têm conseguido fazer geometria descontínua, geometria de CAD, sabe, tudo. Agora, assim, eu acho legal, mas eu não sei, assim, eu não tenho vivência suficiente desse tipo de problema para falar, assim, é mais uma limitação minha, sabe, não é... Eu me sinto limitado em dar opinião de uma coisa que eu não tenho, assim, eu não sei qual é o problema. Entendi. Não, mas já deu, já senti que, tipo assim, não é a oitava maravilha. Deixa eu fazer uma pergunta, então, do teu trabalho. Uma certeza que a gente tem do modelo físico é que ele está errado, até certa extensão, mais ou menos, mas ele está errado. Geralmente, ele é melhor interpolativamente, extrapolativamente, do que uma rede neural. Também é a minha visão.
Mas o ponto é, tu tá deixando para ele para a rede neural aprender, pelo que eu entendi, o desgaste, certo? E ela informaria isso para o modelo. Como tu não contamina essa rede neural com a incerteza do modelo? Como é? Boa pergunta, porque assim, nesses casos nossos aqui, a predição com a física pura, ela é longe, não é milhas e milhas de distância, Sim. Ela é fora, você tem um erro, né? É um gráfico, Então, o que acontece para a gente é que a física fixa, do jeito que ela erra em relação ao que está sendo observado na prática. E a única esperança de reduzir isso é que a rede neural possa... Os únicos graus que eu deixo variar, né, no modelo são graus da rede neural. A parte física não tem nada mexendo. Então, assim, vai funcionar se funcionar desse jeito, né? Existe uma chance de você, por exemplo, estimar parâmetros do modelo físico simultaneamente. Mas a minha opinião é que para isso... E aí você veria essa interferência que você está falando, né? Mas a minha opinião é que você deveria usar informações distintas, assim, para poder evitar esse problema. Então, talvez você deva ter, por exemplo, um sensor nesse caso da rede da turbina, talvez se você estiver corrigindo o modelo de carga, por exemplo, você tem que ter algum sensor que te ajude a calibrar o modelo de carga. Entendeu? Entendi. Então, não entendi. É alocação de sensores mesmo, é ter assim, medidas adequadas, é saber medir de novo, né? Não. Agradecer. Não existe carga, não. Felipe, muitíssimo obrigado. Desculpe, todo mundo fez uma pergunta, eu fiz duas longas ainda. Obrigado, parabéns pela apresentação. Obrigado pela pergunta. Seguindo, nós temos uma listinha ainda. Tem a Lara, tem o Augusto, que já estão inscritos. Por favor. Vamos começar pela Lara. Boa noite, professor Viana. Parabéns pela apresentação. Eu fiquei, na verdade, com duas perguntas em mente. A gente vai olhando, é tudo muito legal, e aí tá, acho que entendeu, e começa a pensar, começam a surgir várias coisas, né? Eu acho que foi no slide 8 que tu mostrou aquelas duas imagens em que a gente consegue ver a rede com os neurônios, as funções de ativação, e do lado tu mostra essa rede que seria Physics Informed, né? Em que a gente eu fiquei imaginando assim, é como se no lugar de eu utilizar os neurônios com a função de ativação tradicional, eu usasse essa função baseada no meu conhecimento físico, que funcionaria como um filtro de tendência para o meu modelo, meio que guiando a rede? E assim, é quase um desafio que eu olhei, assim, você olha esse gráfico da esquerda, Sim. Não sei se dá para perceber pelo sotaque, mas eu vim de Minas Gerais, eu não sei, né? Mineiro... Um pouco. O mineiro é desconfiado, né? Então, você olha essa parte da esquerda e, assim, para quem, né, sei lá, tá acostumado a ver, talvez não nota isso, mas tem tem 3 neurônios, a saída do neurônio multiplica a saída do outro, e você começa a pensar assim, não, mas quem é que teve essa ideia genial de multiplicar o neurônio? E quem é que disse que isso aí tem que funcionar, entendeu? Aí, mas o que eu tiro disso? Eu tiro que, desde que você consiga usar a regra da cadeia, certo? Você vai conseguir pegar a saída. Bom, desde que você usa a regra da cadeia, você consegue pegar o erro e fazer a derivada do erro em relação à saída do modelo. A saída do modelo em relação a um dos nós do modelo, até onde você chegar, onde você quer, né? Essa é a moral da história de fazer a modelagem através de grafo, né? E a derivada é importante para fazer o gradiente na otimização. Então, isso aqui é que é importante no gráfico da esquerda. No gráfico da direita, é eu com meu chapeuzinho de engenheiro. Então, todo mundo já
todo mundo já teve a chance e o prazer de fazer métodos numéricos uma vez na vida, né? A aula de métodos numéricos. O que eu fiz foi montar um grafo dentro de uma rede recursiva que faz integrador de primeira ordem, Euler. Tem um desses artigos que eu disponibilizei aqui, esse artigo primeiro aqui, a gente mostra como fazer Runge-Kutta também. Né? Monta o grafo e tal, faz... Então, assim, desde que você consiga fazer isso, não tem problema nenhum você usar um modelo que é físico, igual um modelo de primeira Runge-Kutta ou Euler, e dentro desse modelo você começa a quebrar ele. Né? E assim, eu já falei, parece que umas 2 ou 3 vezes, mas eu vou falar mais uma porque não tem pecado, né? Em excesso. Então, o disclaimer que eu faço quando eu apresento isso é que desde que esse bloco, nesse caso do bloco de Euler, né? Mas qualquer bloco do Runge-Kutta ou qualquer outro, desde que você mantenha o caminho tudo que tiver treinável, tudo que for treinável, no caminho do que for treinável, você tem que conseguir aplicar a regra da cadeia. Então, o que não pode? Né? O que não pode é encher o seu código de if, porque não existe derivada de if. Entendeu? Vamos começar pelo que não pode. Na verdade, a única coisa que não pode é if, e nem o while. O while até que pode, porque o gráfico reproduz e você consegue fazer, estender a derivada. Mas desde que você esteja fazendo operações que são passíveis de ser derivada, não tem problema. E a derivada em si não é algo que você tem que programar, não. Né? Para quem mexe ou já mexeu ou tem vontade de mexer, esses pacotes modernos de inteligência artificial, eles oferecem diferenciação automática, né? Então, assim, nem se você quiser, ainda que você queira ajustar modelos, coeficientes físicos, né, da parte física do modelo, da parte em azul, né, do meu modelo aqui, você consegue. Boa pergunta. Espero que eu tenha respondido. Sim. Eu tenho só mais uma rapidinho. Tu comentou sobre a questão de ter muito dado de entrada e pouco dado de saída. O que seria uma boa ideia para utilizar esse tipo de rede, né? Mas mesmo quando eu tenho muitos dados de entrada e saída, digamos que eu queira ajustar. Eu não sei se eu posso chamar de filtro, mas eu estou imaginando meio que como um filtro físico na minha rede. Eu poderia usar ela nessa justificativa? Eu acho assim que existe o nicho de aplicações que assim, nasceu para isso, entendeu? Então, eu acho que isso aqui é um caso desse. Nesse artigo nosso que eu estou referindo, é um tutorial, não é um como fazer, né? A gente usa para fazer identificação de parâmetro em sisteminha de vibração. E acaba funcionando como você falou, né? Os dados são ruidosos, a física não é ruidosa, e você usa a rede para filtrar os dados. Na minha opinião, é possível de ser usado, né? Talvez você comece a chegar nesse tipo de caso, talvez existem outros modelos que são igualmente válidos, né? Competitivo em relação. Uhum. Muito obrigada. É isso. Augusto. Bora. Boa noite. Vocês me escutam? Logo e clear. Primeiro, obrigado pela apresentação, Felipe. Assunto muito interessante. E minha pergunta é um pouco em complemento com a pergunta da Lara. Em termos práticos, se eu quero integrar a física na minha rede neural, o que eu preciso fazer, então, é modificar a última camada da rede trocando as funções de ativação com a parte física, seria isso? Essa pergunta foi boa, hein, Augusto? Essa pergunta foi boa. Obrigado. Eu estou pensando, se eu quero implementar a minha, já qual que é o caminho? Essa é a minha intenção.
a pergunta é boa e eu acho que isso aí assim, é um negócio muito interessante, porque esses modelos que eu mostrei aqui, né, eu estou passando pelos slides só para poder pegar a imagem, a parte da rede neural, ela não existe um lugar que ela tem que ficar, não existe essa restrição, né? Nesse caso aqui, por exemplo, eu ainda vou chamar a sua atenção para um outro caso. A rede neural, ela modela o incremento do dano. Mas o incremento do dano nunca é observado. O que é observado é o dano final. O quanto foi incrementado a cada ciclo, você não sabe. Né? E ela tá aprendendo é isso. Então, assim, o que eu estou lançando como, né, algo... Tá, então é isso que ela está aprendendo com a ajuda da física, então. Sabe, o nível de liberdade é tão grande que você não precisa nem observar a quantidade que você está modelando. Você não precisa nem observar. Desde que esteja... Vou aproveitar a pergunta, a resposta. Desde que esteja no caminho, tanto no caminho que chama forward, né, que na hora de fazer a predição, como no caminho... na parte backwards, que é a parte de treinamento, desde que esteja conectado, você vai conseguir, na parte de fazer o forward pass, né, você vai conseguir fazer a predição, portanto, você vai conseguir calcular o erro. Né? E na parte de fazer o back propagation, passando as derivadas, você consegue fazer a derivada em relação aos parâmetros da rede, portanto, você consegue achar o gradiente e otimizar. Né? Então, não existe uma limitação. Você pode ter uma rede que está... Você poderia pôr uma rede no meio aqui, assim, ó, que ainda ia funcionar tranquilo. Desde que passe o gradiente, não tem problema nenhum. Então, é que pela outra imagem eu tinha imaginado que era na última, né? Porque tinha na última célula que tu puxou. Nesse caso aqui, a gente ainda fez um pouco mais. Se você chegar a ler os artigos que a gente publicou, esse modelo aqui, ele é um multilayer perception. Esses que a gente vê sei lá, nas figuras de livro e tudo, vários neurônios conectados no outro e tudo mais. A entrada aqui ela é contínua, a saída é contínua, números reais. Esse modelo aqui em cima ele é um classificador. Ele pega entrada dados contínuos e gospe para fora as classes 1, 2, 3, 4, 5 de dano da graxa. Então, assim, você tem uma... Está stacked uma na outra, né? Está uma em cima da outra aqui. E não tem problema nenhum, funciona do mesmo jeito. Nossa, certo. Assim, é legal. É que assim, a gente está acostumado a fazer rede neural, digamos assim, clássica, né? Só que você fica me perguntando onde eu modifico para ela virar physics informed, deixar de ser só uma rede neural. E a parte mais maluca aqui nesse caso, por exemplo, os dados dos sensores, né? Esse SCADA é o sistema de sensor na turbina. A gente pega velocidade de vento e temperatura do rolamento. Esses dados, eles entram aqui nessa rede, nessa de cá. Além esses dados você observa, você tem medida de sensor para eles. Além desses dados, você tem o próprio dano, que nunca foi observado. Quer dizer, não é observado ao longo do tempo, ele é observado na expansão, né? Então, você... é bem poderoso, é bem interessante. Sim, realmente. É bem interessante. E, na minha opinião, funciona porque a gente condicionou isso, né? Isso aqui está fazendo integração numérica, e a integração numérica só vai conseguir fazer de um jeito, sabe? Se deixasse o negócio rolar solto igual acontece assim, aí eu não sei. Aí, tipo assim, aí... Sim. Mas... Obrigado pela resposta. Eu tenho também uma outra que, na verdade, é mais uma curiosidade. Se tu já viu alguma coisa de aplicação desse tipo de redes para
na verdade, nesse tipo de redes, né? Mas usando a física junto para aprendizado não supervisionado. Assim, a resposta curta é eu ainda não vi muita coisa nisso, não. Na literatura, tudo nasceu nessa década de 80 e 90, nessa ideia de pegar a rede neural e usar a rede neural para resolver equação parcial, diferencial parcial. Então, isso foi em 90. Aí, no começo, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, houve esse renascimento. Hoje em dia, a literatura começou a mostrar casos de técnicas que são nativamente oriundas de data science, machine learning, artificial intelligence, né? Importar essas técnicas para a física. Então, existe artigos publicados recentemente envolvendo transfer learning, envolvendo GAN, né, modelos de GAN. Uhum. Eu não sei se eu acho que eu ainda não vi nada assim, unsupervised. Pelo que eu li, assim, tipo, essa parte de aprendizado não supervisionado eles veem como assim, um dos maiores desafios ainda na parte de inteligência artificial e o que tem mais para desenvolver, né? Então eu me pergunto, talvez se colocasse um pouco de física junto dos modelos não poderia ajudar. Esse tipo de problema de equação parcial, assim, a maioria das pessoas quando discute, eles acham que é algo que não é supervisionado e não é não supervisionado. Então, quando é clássico supervisionado, você tem os dados de entrada e os dados de saída, é clássico, supervisionado, né? E aí você minimiza o erro e tudo, sei lá, faz o que você quiser, mas é um exemplo, né? E unsupervised é quando você só tem os dados de entrada e não tem os dados de saída, né? Aqui você está em algo que não é nenhum nem outro, porque você tem as equações diferenciais que governam a física, que não chega a ser observação da própria saída, não é a observação da saída, mas são as leis que governam. Então, assim... Sim, fica meio termo mesmo. Ninguém, assim, em termos de physics informed, clássico, assim, no sentido de equação parcial e ordinária, ninguém chega a chamar, assim, como supervisionado, não. Obrigado, Felipe. É isso. Eu vou dar uma atravessada aqui, pegando esse gancho aí do que o Augusto levantou também, de toda essa discussão. Te pergunto, Felipe, se essa parte de física informada, misturada e acoplada com rede neural, ela tem algum paralelo com o que já se fez com fuzzy e rede neural? Eu acredito que possa haver mesmo. Existe uma semelhança muito grande em tratamento de certeza nas duas literaturas. Assim, a minha experiência com lógica fuzzy é muito reduzida, então eu não vou especular o que eu não necessariamente conheço assim profundamente. Mas eu consigo ver a semelhança, eu concordo. Herbert, tu queres comentar isso que você postou aqui? Alô, Paulo? Você quer... Não precisa. É mais um exemplo de um trabalho bem antigo, já que o Augusto estava perguntando, né? De como poderia aplicar, né, uma rede neural para fazer treinamento não supervisionado, sem precisar ter os dados de saída, tendo apenas os dados de entrada. Infelizmente é aplicada a mecânica dos sólidos, né? Não é aplicado a... Mas era isso, só um comentário, né, que o Augusto estava perguntando. Pessoal, impressionante que nós conseguimos, com um assunto como esse, 1h30 praticamente de conversa. Vocês teriam algum outro comentário, alguma dúvida, alguma pergunta para o Felipe? Eu teria, Paulo, mais para o Felipe perguntar. Ele tem esse grupo de pesquisa na universidade, né, da Central Flórida. Como que pode haver, se é que tu já não está fazendo contato esse com o Felipe, Paulo?
de alunos, de intercâmbios, se há possibilidade. E Então, vice-versa, né? Alunos daí virem para cá, alunos daqui irem para lá. Isso é ótimo. eu vou dar a resposta contextualizada, Herbert. É uma pergunta, primeiro é uma pergunta muito, muito boa, mas eu vou contextualizar ela. Tipo, existiu 2019, 2020, vamos fingir que não existiu. Sim. E aí, vamos pensar que, por exemplo, 2021 e para frente, né? Então, eu acho assim, em termos de colaboração e manter contato, coisas desse tipo, é lógico que eu tenho o maior prazer em fazer isso e tenho feito com muita satisfação, acompanhado o trabalho do professor Schneider. Na verdade, muito impressionado com a qualidade, lógico. Tive a chance de participar da banca da Lara Vieira. E, então, assim, há um interesse e há mecanismos para isso, né? Em termos de troca de experiência pessoal, as possibilidades que eu vejo, obviamente, são receber pessoas aqui através de intercâmbio, lógico que está sempre aberto, ainda que isso seja algo que hoje em dia a gente tem que conversar bastante, não só pelas questões de financiamento, quanto pelas questões práticas, né, que o Covid impõe em termos de limitação. Em termos da receptividade do nosso programa, o programa de pós-graduação nosso aqui, assim, é um programa muito dinâmico mesmo. Tem um histórico recente de crescimento impressionante. Então, eu tenho recebido alunos, né, lógico, dos grupos de meninos que você viu aqui, não existe dúvida, né? O André e o Renato vieram da Unesp, o Arinan veio da UFO, o Caetano e o Ita, o Caetano é alemão e o Ita é turco. Então, receber aluno do Brasil, eu tenho maior alegria, não só porque são compatriotas, mas também a qualidade dos alunos do Brasil é impressionante, né? Você pega um aluno que sai, por exemplo, no caso dos meninos, né, sai do mestrado e vem, assim, né? O aluno brasileiro é muito bem visto. É um aluno que tem uma versatilidade em termos de capacidade de entendimento de analítico, de formulação, implementação computacional também, e vivência de bancada, né? Que é uma coisa que custa muito dinheiro. E, assim, no Brasil a gente tem esse luxo de manter ou tinha ou teve, não sei qual a conjugação do verbo ideal no momento, não, mas, assim, a formação dos alunos é muito boa. De maneira geral, para alunos que estejam interessados em vir, por intercâmbio, eu acho muito factível, com financiamento externo, né? Não necessariamente com financiamento da UCF. Com financiamento da UCF, eu acho assim, factível também. Aliás, um pouco mais factível do que com financiamento fora. É lógico que cada professor trabalha de uma maneira diferente com alunos, mas os alunos são recrutados aqui. Eu não sei se a gente tem esse entendimento hoje assim aí no Brasil e tal, mas, né, eu recruto os meus alunos literalmente. A palavra é recrutamento mesmo, assim. Então eu contrato, eles estão na minha folha de pagamento, eu pago, é um funcionário meu. Então, eu acho isso bacana, sabe? A liberdade que a gente tem em relação a isso e tudo. Mas o que eu falei, assim, de qualificar essa resposta minha, eu acho que antes do Covid o mundo funcionava de uma maneira. Em 2020 a gente está descobrindo o que vai acontecer, como que foi.
E eu espero que em 2021 as coisas se acertem. Receber aluno estrangeiro tem sido difícil para a gente aqui. E não é uma questão do Brasil ser um foco, não ser um foco, né? Não tem nada disso, não. Tem sido difícil de forma absoluta, independente do lugar. Então, eu acho que hoje em dia, acho que é um plano de 6 meses a 1 ano, se você estiver interessado a vir para cá. Em termos de receber professor, obviamente a gente tem recebido aqui com frequência, né? Tem um pessoal da Unicamp que, até antes do Covid, a gente estava com um plano forte de receber aqui. Hoje em dia, eu acho que as coisas estão em aberto. Então, essa maneira de trabalhar formalmente e visto e coisa desse tipo, elas existem. A universidade ela é muito aberta para isso. Obrigado, Felipe. Se tiver alguma dúvida também em relação a esse tipo de coisa e tal, por favor, me manda um e-mail, tanto o professor quanto o aluno. Eu não vou falar que eu vou responder no mesmo dia, na mesma hora, não, mas eu faço um esforço em ajudar, caso ter interessado nesse tipo de oportunidade. Muito bom. Fernando. Olha, eu tenho só a agradecer ao Felipe, né? Estamos aí numa conversa de 1h30, né? Então, com 17 pessoas ainda, então, quer dizer, o assunto foi de grande interesse mesmo de todo mundo. Então, Felipe, super interessante, parabéns pelo trabalho de altíssimo nível que vocês estão desenvolvendo aí. E acho que é isso, né? Deixa aqui o meu agradecimento. Eu que agradeço o convite. Também deixo um agradecimento da disponibilidade do Felipe desde o início, né? Foi um papo de palestra que ele deu lá no COBEM, na terra natal dele, lá em Uberlândia, e dali os alunos viram, gostaram, falaram, dali a gente começou a estreitar relações e espero que a gente aumente cada vez mais, faça bons intercâmbios, e foi fantástico te ouvir, eu vi toda essa quantidade absurda de trabalho, de ideias fantásticas que você está levando. Só tenho a agradecer. Eu que agradeço, fico lisonjeado com as palavras tanto do Fernando quanto do Paulo, e agradeço muito. E também, assim, uso a oportunidade para parabenizar o programa de pós-graduação de vocês com a qualidade técnica não só dos professores, obviamente, mas na vida acadêmica dos alunos, né, no caso. Eu acho muito bom ver e eu fico muito feliz mesmo, impressionado em ver a qualidade e a capacidade dos alunos. Tem sido algo que tem me deixado assim, bastante feliz e satisfeito de ver. Parabéns. Obrigado da nossa parte também. Eu acho que é isso aí. Então, agradeço a todo mundo, todos os presentes, né? E acho que podemos dar aí por encerrado esse nosso encontro de hoje.